Bom dia para as meninas. Bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Durante esse mês de julho, nós temos conversado às 11 horas sobre o que é. E temos procurado responder a uma série de perguntas para que essas respostas nos ajudem e nos ensinem. E juntos nós estamos aprendendo na presença do Senhor. Nenhuma definição aqui apresentada, ela tem a pretensão de ser exaustiva. Nós todos temos definições e a partir delas podemos buscar outras, podemos ampliá-las. O que nós queremos é que seja o começo de uma conversa, onde você e eu possamos conversar ainda mais sobre os temas que nós temos tratado aqui. Hoje, de forma especial, nós vamos responder a pergunta: o que é intimidade com o Senhor? O que é intimidade com o Senhor? Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. A sua Bíblia aberta no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos nos ajuda para que você mesma possa entender e conhecer essa resposta. Porque todas as respostas que nós apresentamos, elas têm como fundamento a Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é que vai nos ajudar a entender o que é intimidade com o Senhor. E Atos 9, você já sabe que o livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas escreveu o evangelho que leva o seu nome e Atos dos Apóstolos. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o texto que aqui está. Você e eu não somos mais inspirados, nós somos iluminados. Inspiração, do ponto de vista teológico, tem na palavra inspiração o significado de sopro. Então a palavra inspirada é a palavra soprada pelo Espírito Santo de Deus. E Lucas escreveu: nós hoje, eu e você, somos iluminados pelo Espírito Santo. Ou seja, a nossa mente ela é pequena diante do grande desafio de compreendermos a palavra. Então o Senhor vem e acende uma luz, essa é a ideia. Acende uma luz e a iluminação dele permite que você e eu possamos entender. Atos 9, de 1 a 9, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi, leia comigo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. A palavra do Senhor, ela tem segredos que são maravilhosos para nós aprendermos a respeito dele, aquilo que ele tem para nos ensinar. Mas eu queria destacar com você uma diferença. É possível saber algo sobre alguém, mas não ter intimidade com esse alguém. Concorda comigo ou não? É possível que você tenha informações sobre alguém, mas não tenha intimidade com esse alguém. Eu quero que vocês vejam essa imagem na tela. O que te desperta essa imagem? Vou fazer algumas perguntas a vocês. Alguém aqui, sem me responder o nome, sabe quem é essa pessoa que está aqui na nossa tela, essa imagem? Quem é que sabe? Levanta a mão, só para saber. Quantos amam? Não vou perguntar isso não. Vou fazer algumas perguntas. Quantos anos tem esse rapaz?
Quem sabe falar alto? 39 anos. Ele é casado ou solteiro? Casado. Ele tem filhos ou não tem filhos? Alguém sabe quantos? 3. Esse rapaz nasceu em que país? Argentina. Qual é o time atual em que esse rapaz joga? Miami. E o time anterior? PSG. Mas o time que ele jogou mais tempo? Barcelona. Muito bem. Esse rapaz, ele é bom de bola ou é ruim de bola? Felizmente ou infelizmente? Que isso, gente? Vocês me disseram... qual o nome dele? Messi. Ok. Vocês me disseram o nome dele, me disseram a idade dele, me disseram o país de origem dele, a nacionalidade dele. Vocês também me disseram que ele é casado, me disseram que ele tem filhos, alguns até disseram que ele tem 3 filhos. Vocês me disseram qual o time atual, qual o time anterior e o time que ele ficou mais tempo. E vocês me disseram também que ele joga bola e joga muito bem. Todos nós temos algumas, e alguns têm mais informações sobre o Messi, mas nem todo mundo tem intimidade com o Messi. Estou certo ou estou errado? Tem pessoas que hoje vão orar pelo Messi. A pergunta sempre é: a favor? A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Alguns estão pensando na segunda parte do versículo para logo mais. Mas, embora nós todos tenhamos muitas informações sobre o Messi, é possível que muitos de nós não tenhamos nenhuma intimidade com ele, nenhum relacionamento com ele. Daí eu quero apresentar para vocês uma frase, quero que vocês leiam comigo essa frase aqui na nossa tela para nós pensarmos sobre ela. Há diferença entre sobre e com, quando o assunto é intimidade com o Senhor. Muitos de nós temos informações sobre Deus, sobre Jesus. É possível que algumas pessoas aqui contem histórias sobre ele de uma forma extraordinária. Tem pessoas com habilidade impressionante para contar histórias. Então são capazes de utilizar mãos, de utilizar gestos, bonecos, dança, música, teatro e falem sobre ele. Mas existe uma diferença, especialmente do ponto de vista espiritual, de sabermos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, mas não termos, apesar de termos todas as informações, não temos intimidade com ele. Isso é uma questão problemática, porque a tendência que nós temos é, ao imaginarmos que sabemos sobre, respondendo perguntas sobre, ou falando sobre, dá a impressão, e pode haver até um auto-engano, de que isso proporciona para a gente uma intimidade com ele. Mas nem todo mundo que sabe muito sobre ele tem intimidade com ele. Por isso que a medida, ela não é humana. Ela não tem uma métrica humana, a métrica é espiritual. Deus sabe o quanto nós temos de fato intimidade com ele. Vamos voltar para o texto de Atos 9. Leia comigo. E caindo por terra, uma voz que lhe dizia. Qual foi a voz que dizia para ele? Dizia o quê? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão. Aqui nós temos um enredo maravilhoso que Deus criou e desenvolveu para que Saulo fosse alcançado pelo Evangelho. Esse texto nos ajuda a entender que nós somos encontrados por Jesus e não nós que encontramos Jesus. A expressão eu encontrei Cristo, a gente tem que ter sempre um desconto para entender, porque às vezes a intenção não é dizer que eu encontrei porque Cristo estava perdido. Estavam brincando de esconde, esconde, ele se escondeu, mas eu o encontrei. Eu achei, não. Nós fomos achados, nós fomos encontrados. Ele nos encontrou. O perdido
era eu e não o Senhor, ok? Dentro desse contexto que aqui está, Jesus encontrou Saulo. Jesus chama Saulo pelo seu nome, Saulo, Saulo. Saulo não sabia que Jesus sabia a respeito dele, assim como muita gente hoje não sabe o quanto Jesus sabe sobre a sua vida, o quanto ele conhece a sua história, o quanto ele sabe das suas lutas, das suas alegrias e das suas vitórias, o quanto ele também sabe das suas derrotas, daquilo que você quer esconder, daquilo que você não quer que as pessoas saibam. O Senhor conhece todas essas coisas, tanto quanto ele conhecia a vida de Saulo. Nesse encontro, o Senhor estabelece com ele uma palavra, e a partir daqui, Saulo aprendeu a conhecer a voz do Senhor. A voz do Senhor. E talvez essa seja uma das perguntas que muitas pessoas fazem. Como saber se é a voz de Deus, se é a minha voz, se é a voz de todos? E a única possibilidade que eu tenho para te ajudar a responder é que quanto mais íntimo dele você for, menor será a sua dúvida. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais claramente você entenderá a sua vontade e mais facilmente você perceberá e identificará o som da sua voz. Quem fala comigo é o Senhor. Quem fala comigo sou eu mesmo, quem fala comigo são as pessoas. Na intimidade com Deus você aprende a ter discernimento e aprenderá qual é o som, o devido som da voz do Senhor. O encontro de Jesus com Saulo marcou o início de uma nova vida na qual ele foi ensinado a conhecer a voz do Senhor. Atos 9 nos conecta a João 10. João capítulo 10, versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Você pode ler comigo? As minhas ovelhas. Jesus faz essa declaração, ele apresenta essa fala para nos fazer entender, nos fazer reconhecer o quanto ele sabe quem nós somos. Primeiro ele diz, as minhas ovelhas, e veja a ênfase no minhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Saulo ouviu a voz de Jesus. Saulo era minha ovelha. Embora naquele momento Saulo fosse o quê? Quem sabe? Perseguidor dos cristãos. Ou seja, Saulo não seria enquadrado naqueles que a gente poderia considerar como minhas ovelhas. Saulo era considerado como um anti-ovelha, porque ele queria prender as ovelhas. Você leu no texto de Atos 9, de 1 a 9, que ele levava com ele cartas para que pudesse ter, através das cartas, autorização para prender os cristãos. Ou seja, ele era um anti-ovelha. E aí o Senhor o acha, o Senhor o encontra e o Senhor fala com ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele. Eu as conheço, ele sabe quem elas são. Ele chamou Saulo pelo nome, Saulo, Saulo. Ele trouxe uma palavra dirigida, personalizada, destinada a Saulo. Era claro que o Senhor estava falando com Saulo, não era com outro. Não era com um dos soldados que ele estava, não era com alguém que estava acompanhando. O Senhor estava falando diretamente com Saulo. Eu as conheço e elas me seguem. Então, a partir desse texto de João 10, 27, uma definição sobre intimidade com o Senhor. Você pode ler comigo? Intimidade com o Senhor é caminhar com Ele, porque pertencemos a Ele e somos conhecidos por Ele. Você pode repetir mais uma vez? Quero mostrar para você essa imagem aqui, porque ela é uma imagem didática. Ela nos ajuda a entender um pouquinho dessa realidade. 1859, um homem chamado William McClure Thompson, um pastor presbiteriano, passou cerca de 25 anos no Oriente Médio. E lá no Oriente Médio ele escreveu um livro, que foi um best-seller da sua época, chamado A Terra e o Livro. E muito do que ele escreveu foi fruto das suas observações. Ele passou a observar, e à medida que ele observava, à medida que ele estudava a respeito daquela terra, ele escrevia, porque ele levava para o seu público, para os seus
leitores uma perspectiva que era raro de se encontrar naquela época, informações a respeito daquilo que acontecia naquele canto do mundo, e o quanto isso é importante para a gente. Nessa sua experiência, ele narra que durante várias noites os pastores traziam as suas ovelhas, cada um o seu grupo de ovelhas, e colocavam no mesmo aprisco. Então, no mesmo aprisco, tinha ovelhas do pastor X, do pastor Y, do pastor Z. Então, elas estavam ali. Passavam a noite naquele aprisco, seguras, protegidas, guardadas, tudo certo. De manhã, cada pastor dava um som, um sonido, um toque, uma fala, um assovio. A ponto de que quando esse pastor X declarava, pronunciava, deixava ser ouvida a sua voz, as ovelhas do pastor X o acompanhavam. O pastor Y chamava as suas ovelhas, as ovelhas do pastor Y o seguiam, e assim sucessivamente. A observação dele se conecta a João capítulo 10, versículo 27, porque ela nos ajuda a compreender que cada ovelha seguia o seu pastor de acordo com o som da sua voz. Ou seja, cada ovelha reconhecia a voz do seu pastor e o seguia. Então essa é uma imagem que ajuda a gente a entender na prática, lá no Oriente Médio, a figura que Cristo traz no capítulo 10 de João, versículo 27, e que se aplica e se conecta com a gente em Atos 9. A percepção de que pela graça maravilhosa do Senhor, o Senhor nos ensina o som da sua voz. E ao ensinar o som da sua voz, Ele também nos ensina que nós pertencemos a Ele. E porque nós pertencemos a Ele, nós somos por Ele conhecidos. E sendo por Ele conhecidos, nós o seguimos. Então essa é a descrição que nós podemos observar da intimidade com o Senhor. Veja comigo a junção de João capítulo 10 e de Atos no capítulo 9. Reconhecer a voz do Senhor é o primeiro passo para a intimidade com Ele. Na vida de Saulo, tudo começa ao ouvir a voz do Senhor. Na verdade, do ponto de vista divino, isso já acontecia antes. Ele mesmo vai dizer que antes da fundação do mundo, ele já havia sido alcançado pelo Senhor. Já havia um propósito de Deus na história dele. Mas nesse ponto da história, é quando ele percebe, é quando ele reage ao som da voz do Senhor, identificando essa voz maravilhosa. Então, eu fiz um recorte na vida de Paulo, pensando em algumas experiências maravilhosas que Deus deu a ele. Então, é a intimidade, ou os frutos da intimidade com o Senhor, a partir da vida de Paulo. São pouquíssimas observações, mas eu considero que elas sejam importantes para você entender e levar para a sua casa o que resulta a intimidade com o Senhor, o fruto da intimidade do Senhor na sua vida. Eu quero chamar a atenção primeiramente para o texto que vai aparecer aqui na nossa tela. Leia comigo esse versículo 9 e 10 de Atos 18, por gentileza. Teve Paulo, durante a noite, uma visão, em que o Senhor lhe diz. O que o Senhor disse para ele? Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo estava em Corinto, ele estava ministrando a palavra do Senhor, algumas ações do Senhor estavam visíveis diante dos olhos daqueles irmãos que lá estavam. O evangelho de Jesus estava sendo pregado, mas havia luta, havia dificuldade, havia resistência, havia pessoas que estavam criando dificuldades, criando obstáculos. E na mente de Paulo, o entendimento foi, se está havendo esse tipo de obstáculo, é sinal de que o meu tempo aqui acabou. Ou seja, ele tinha uma ideia de que o tempo dele ali havia encerrado, e porque havia encerrado, ele tinha que ir embora. Veja que a primeira palavra que nós observamos aqui é a expressão não temas. Você já leu esta palavra na Bíblia em outras ocasiões? Sim? Quantos de vocês já leram essa palavra em outras ocasiões? Levanta a mão só para poder identificar. Tem várias vezes em que a expressão não temas aparece. Neste caso especificamente, o Senhor traz a Paulo uma palavra em Corinto, para que ele não tenha a menor dúvida de que, apesar do medo interno, ele estava sendo encorajado espiritualmente pelo Senhor. Fruto da intimidade com Deus, nós temos o encorajamento espiritual.
A gente pode passar por momentos de medo. Faz parte da nossa vida. O medo tem algo pedagógico no medo. Nós aprendemos com o medo. O medo nos ensina. O medo nos dá juízo. O medo faz com que a gente pare. O medo deixa a gente em silêncio. O medo faz com que a gente avance. O medo faz parte da nossa vida. Mas nesse caso, o medo seria o encerramento da pregação do Evangelho em Corinto. Mas Deus tinha outros planos para Paulo em Corinto. Tanto que, se você observar comigo lá em Atos 18, diz no versículo 11 que Paulo ficou 1 ano e meio lá. Ou seja, para além daquele tempo, ele permaneceu 1 ano e meio ao todo. E ele só permaneceu ali porque houve um encorajamento espiritual. Caminhe comigo aqui. Medo. Medo bate à nossa porta. O medo às vezes nos aflige. Mas quando nós temos intimidade com o Senhor, em vez de nós termos um medo e pararmos e ficarmos ali enjaulados naquele medo, nós somos encorajados espiritualmente pelo Senhor e nós avançamos. Veja que eu faço uma distinção entre um encorajamento e um encorajamento espiritual. Encorajamento espiritual, ele é de dentro para fora. Ele não depende de nenhuma mudança. Ele não depende de uma transformação da circunstância. Ele acontece internamente, Deus se utiliza desse encorajamento espiritual para nos fazer avançar, e nós vamos avançar em nome de Jesus. Segundo, veja aqui na nossa tela. Versículo 17 ao versículo 21 de Atos 22. Leia comigo. Tendo eu voltado para Jerusalém, um êxtase. O que aconteceu? E vi aquele que falava comigo. O que ele disse? Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Lembra que em Corinto a ideia era, permaneça aqui. Agora Deus dá uma outra ordem, porque cada situação demanda uma ordem diferente. Continuação do texto bíblico, versículo 19. Eu disse, o que eu disse? Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse o quê? Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Deus traz para o coração do apóstolo Paulo, numa situação em que ele estava dentro de um aspecto prisional, Deus dá a ele uma palavra maravilhosa, Deus dá a ele uma direção providencial. Ele tinha dúvidas sobre o que iria acontecer e se iria acontecer alguma coisa. Mas Deus traz ao coração dele uma direção. Isso nos ajuda a entender que, às vezes na nossa vida, nós não sabemos se vamos para a direita ou vamos para a esquerda. Se permanecemos aqui onde nós estamos ou se nós recuamos. É possível que a gente tenha dúvidas sobre se avançaremos ou não avançaremos. Faz parte da natureza humana. Nós somos limitados, mas na intimidade com o Senhor nos dá a direção. Então, quanto mais íntimos de Deus você estiver, menos você terá dúvidas sobre a caminhada. Sabe quando bate uma dúvida? Senhor, eu estou na dúvida se a gente vai, se a gente não vai, se a gente compra, a gente não compra, a gente muda de casa, não muda de casa, se a gente faz isso ou faz aquilo, se eu saio desse emprego, vou para um outro emprego, se eu continuo a estudar ou eu paro, se eu mudo de... Essas nuances todas da nossa vida, elas são respondidas pelo Senhor quando eu e você temos intimidade com Ele. Então, na intimidade com o Senhor, Ele nos dá direção providencial. Terceiro, para a gente ir caminhando. Versículo 11 do capítulo 23 de Atos da Apóstolo. Leia comigo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, o quê? Pois do modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ele está em Jerusalém e Deus quer que ele vá para Roma. Na perspectiva humana, parecia impossível. Na perspectiva humana, sair de onde ele estava, da circunstância que ele estava, era uma situação, basicamente, do ponto de vista humano, impossível. Mas Deus traz a ele uma palavra para lembrá-lo que, quanto ao futuro, o Senhor é soberano e nós não.
Existe até uma expressão que a gente diz, o futuro a Deus pertence, não é verdade? O futuro está nas mãos de Deus. Eu e você sabemos mais ou menos o presente, lembramos mais ou menos do passado, e do futuro nós não temos a menor ideia, não podemos ter expectativas, estimativas, mas nenhum de nós tem controle sobre o futuro. Mas nós sabemos quem tem. Então, quando bate um certo receio quanto ao futuro, ou quando nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, ou quando aquilo que nós esperamos que venha acontecer nos parece impossível, na intimidade com o Senhor, na intimidade com Ele, nós aprendemos que o Senhor é soberano sobre o futuro. Quarto e último. Versículo 9, 2 aos Coríntios, capítulo 12, talvez seja um dos textos mais difíceis de serem lidos na perspectiva bíblica, porque o apóstolo Paulo tinha o que a gente chama na Bíblia de espinho da carne, que a gente não sabe exatamente o que era. Existem várias hipóteses, eu não quero entrar aqui nelas, eu quero dizer que ele tinha uma enfermidade, ele tinha um problema, ele tinha uma luta, e ele orou ao Senhor por 3 vezes. E ele não foi curado. E a resposta de Deus para ele foi, leia comigo, a minha graça te basta, por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo descobre a suficiência da graça do Senhor. Ele só descobre isso, ele só aprende que mais importante que a cura física é a presença espiritual de Deus. Mais importante que ser restaurado fisicamente é ser restaurado espiritualmente. Mais importante que uma notícia boa que chega na hora que a gente mais espera é a certeza da presença de Deus ao nosso lado nas horas mais sombrias da nossa vida. O Senhor está conosco, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então nós somos tidos como aqueles que são fracos e que porque são fracos são fortalecidos pelo Senhor. A bênção da presença maravilhosa do Senhor que traz na nossa vida, para o nosso coração, a certeza inequívoca que não há nada mais importante que a graça de Cristo sobre nós. Resumão, está na tela. O que gera intimidade com o Senhor? Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Eu posso ter ideia sobre isso. É possível que alguém diga, pastor, eu sei o que é encorajamento espiritual. A pessoa está morrendo de medo, tremendo nas bases, e ela é encorajada espiritualmente. Ela passa a enfrentar essa batalha com muita disposição. Você pode mencionar isso, declarar isso, definir isso melhor do que eu. Nós podemos cantar canções que falam sobre o encorajamento espiritual. Eu e você podemos discursar sobre o encorajamento espiritual. Mas não tenha a menor dúvida que mais poderoso que isso é ser encorajado espiritualmente. É não sobre, mas é na intimidade com o Senhor que eu aprendo o que é encorajamento espiritual. E muitos dos meus medos serão colocados de lado quando eu receber da parte do Senhor esse encorajamento espiritual. Quando eu oro, quando eu busco, quando eu estou a sós na presença de Deus, quando estamos ali só eu e o Senhor, eu sou encorajado espiritualmente. Eu e você levantamos com o coração cheio de fé, cheio de disposição, apesar de toda notícia ruim, nós vamos avançar, porque nós somos encorajados espiritualmente. Segundo, meus irmãos, para onde eu irei? Olha, pastor, tem hora que bate uma dúvida. Não bate uma dúvida? Eu não sei o que eu respondo. Essa pessoa mandou uma mensagem para mim. Eu não sei o que eu respondo. Eu não sei se eu compro ou se eu vendo. Eu não sei se eu vou ou se eu fico. Eu estou passando por um momento de tem tantas questões na minha mente que eu não sei, eu não tenho resposta. Alguém me ajuda, por favor. E aí tem muita gente que busca conselhos. Aí um conselho aqui, eu não gostei. Outro conselho aqui, esse foi melhor. Agora fiquei na dúvida.
Fiquei na dúvida, o que eu faço? A gente vai buscando uma resposta, enquanto a gente tem alguém que pode nos dar uma direção. Essa direção, uma direção providencial de Deus. Ele pode abrir os nossos olhos, sabe por quê? Porque existem circunstâncias, esquinas da vida, que nós não estamos enxergando a saída. Mas quando nós vamos para a intimidade com o Senhor abre os nossos olhos espirituais. E nós passamos a ter a direção providencial de Deus. E o futuro? Que às vezes nos deixa em dúvida, que nos deixa num estado de como se estivéssemos perdidos, e aí nós não sabemos o que vai acontecer, e a gente está num tratamento, a gente está numa expectativa, a gente não teve uma resposta boa, algumas coisas acontecendo na nossa vida, e o futuro é um lugar tenebroso, é um lugar difícil, é um lugar complexo, mas quando eu estou na intimidade com o Senhor, eu aprendo que existe essa soberania de Deus, soberania do Senhor sobre o futuro. O futuro não está nas suas mãos. O futuro não está nas nossas mãos, o futuro está nas mãos do Senhor, louvado seja o nome de Deus. Nós também vamos aprender na intimidade com o Senhor sobre a suficiência da graça. Essa oração de Paulo e esse texto sobre a oração de Paulo não é uma coisa muito otimista. Que bom é quando a gente lê um texto que a pessoa orou pela cura e curou, não é verdade? Eita, ô bênção, vai Jesus, continua, é isso aí papai. Agora, Paulo que era Paulo, orou 3 vezes e Deus disse não. Às vezes Deus diz não para a gente, o que a gente faz? Fica de mal. Fica ou não fica? Fica de mal com Deus. E há aqueles que dizem, poxa vida, o Senhor respondeu a oração de fulana de tal. Pelo amor do Senhor, o Senhor não sabe quem é fulano de tal? A minha oração, eu que sou a pessoa maravilhosa, sou a pessoa fiel, sou a pessoa amiga, amigável, amável e humilde. A gente não. Porque a gente é o quê? The chosen. Mas tem gente que numa hora como essa, traz uma reflexão como se estivesse sendo deixado de lado pelo Senhor. Curiosamente, a resposta de Deus para Paulo foi: a minha graça te basta, basta para você. O que você precisa não é que saia o espinho. O que você precisa é ser cheio da minha graça. E quando Paulo, cheio da graça do Senhor, ele segue em frente. Por quê? Porque ele nos ensina, é Paulo que nos ensina, que mais importante que ter a resposta à nossa oração é ser cheio da graça do Senhor. E onde que a gente aprende isso? Deixa eu falar para você, não é na apostila. A gente não aprende isso falando sobre. A gente não aprende sobre isso cantando sobre. A gente aprende isso vivendo. Essa é a diferença de sobre e de com, quando a intimidade é com o Senhor. Eu quero terminar com essa frase que está aqui na nossa tela. A caminhada com o Senhor é um processo. Por isso, devemos vigiar para não ceder à tentação dos atalhos. Você pode ler comigo, por favor? Olha só, nós vivemos na chamada sociedade do desempenho. A sociedade do desempenho, ela espera resultados, ela é resultadista. A sociedade do desempenho espera que você produza. Rápido! Bora, gente! Resultado! Produção! Vamos lá! Vamos resolver! A sociedade do desempenho quer que você faça mais em menos tempo. O que é a sociedade do desempenho que é resultadista gera? Atalhos. E aí nós descobrimos os atalhos. E eu vou fazer mais rápido
e vou entregar mais resultado se eu seguir por esse atalho. É o que muita gente faz, é o que muita gente pensa, pode dar certo e pode dar errado. Mas, do ponto de vista espiritual, caminhe comigo aqui. Caminhe comigo. Do ponto de vista espiritual, é uma caminhada. E caminhada é processo, não é atalho. Caminhada é processo, porque o processo gera experiência. E a experiência nos atravessa. A experiência nos faz aprender. A experiência nos faz crescer. A experiência nos faz avançar. Eu preciso de alguma coisa, então eu vou pedir alguém para orar por mim. Eu vou terceirizar a minha responsabilidade de oração. Então eu vou pedir a vocês dois para orarem por mim e eu não vou orar por esse assunto mais. Aí eu estou com outra dificuldade, vou pedir agora para vocês três. Vocês três orem por mim. Estou com outra dificuldade, eu vou pedir para você, sozinho, que você é forte espiritualmente. Ora por mim. E assim, eu não oro. Eu não tenho intimidade. Eu busco pessoas que têm intimidade. Então eu terceirizo a responsabilidade. Eventualmente, eu dou um presente, eu dou uma oferta. Então eu terceirizo e remunero. Só que eu preciso ter experiência com o Senhor. Às vezes o Senhor nos traz para o momento da luta e da dificuldade, para que a gente tenha experiência com Ele. Para que você não saiba sobre Ele, mas você ande com Ele. Para que você aprenda no processo e não se desvie para os atalhos. Porque atalho, do ponto de vista espiritual, é tentação. Ele quer nos arrancar do caminho. Ele quer nos arrancar do propósito. Ele quer nos arrancar do objetivo de Deus para a nossa vida. O que o Senhor quer para você, meu irmão e minha irmã, é que você tenha intimidade com Ele. Porque na intimidade com Ele você vai ganhar tudo aquilo que eu descrevi aqui da experiência de Paulo e outras experiências mais, e outras experiências diferentes que são novas, porque cada um de nós vai ter a sua própria experiência com o Senhor. O que não pode, o que não deve, o que não pode ser parte da sua vida é o seguinte: eu sei muito sobre, eu posso dar aulas sobre, eu posso cantar sobre, mas eu não tenho intimidade com Ele. Eu sei coisas sobre a vida dele, eu sei coisas sobre o Evangelho, eu sei coisas sobre a Bíblia, mas a intimidade com Ele é o que vai te levar avante. Junte informação, junte sobre Ele, mas ande com Ele. Não escolha atalhos, mergulhe nos processos. É mais longo, é mais difícil, às vezes é mais sofrido, mas você sairá maior, mais forte, mais preparada, mais preparado para avançar e viver o Evangelho de Jesus Cristo, nosso amado. Hoje, nós vamos orar por intimidade com o Senhor. Enquanto nós estivermos cantando, nós vamos orar por isso. Eu quero fazer um desafio espiritual a você. Se você quiser orar onde você estiver sentado, nenhum problema. Mas se você quiser vir aqui à frente orar comigo, eu quero orar com você. E quero pedir a você que ore por mim também. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós também vamos orar pela saúde. Vamos orar pela nossa vida profissional, familiar. Vamos botar todos os nossos assuntos diante de Deus em oração. Mas o nosso desafio hoje principal é intimidade com o Senhor. E o desafio nosso, sabe qual é? Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Não quer dizer que você não tenha. Se você não tiver, é hoje. Jesus é hoje. É hoje, Jesus. Se você já tiver e quiser ter mais, ou se você disser assim: pastor, eu já tive, ainda lembro, com saudades, deixe seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus.
Senhor Deus, nós oramos aqui em nome de Jesus, que nos traz a bênção da doce presença. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, certos de que o Senhor está nos tocando, está ministrando ao nosso coração. Nós oramos ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós te agradecemos por sermos acolhidos na presença do Senhor, apesar de nós. Não existem pessoas perfeitas aqui. Não queremos parecer mais santos do que nós somos. Assumimos quem somos e pedimos perdão em nome de Jesus. Alguns de nós, embora sejamos membros de igreja, saibamos descrever sobre episódios e textos da Bíblia, ainda nos falta a intimidade com o Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que abra as portas para que essa intimidade seja vivida, seja experimentada. Eu oro ao Senhor para que aqueles que já viveram no passado vivam um reavivamento dessa intimidade com o Senhor. E sobre aqueles que já têm vivido essa intimidade, que eles sejam ainda mais cheios da tua doce presença e desfrutem da bênção dessa intimidade, onde a gente é encorajado espiritualmente, onde a gente aprende sobre o governo do Senhor, sobre a sua soberania, onde a gente desfruta da graça maravilhosa, onde os nossos olhos espirituais são abertos quanto ao futuro, onde nós podemos descansar na tua presença apesar de todas as lutas, onde nós podemos chorar diante do Senhor, clamar ao Senhor, viver milagres na presença do Senhor, onde nós somos renovados espiritualmente, onde a nossa fé é fortalecida na palavra do Senhor. E fruto dessa experiência na palavra do Senhor, nós não terceirizamos oportunidade, nós vivemos a plenitude da intimidade com o Senhor. O que nós queremos é viver com o Senhor, a intimidade com o Senhor, e o Senhor Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E não há recompensa maior do que sermos vistos pelo Senhor, do que sermos acolhidos na tua presença. Por isso, diante do Senhor, nós queremos agradecer pelo acolhimento, porque apesar de quem nós somos e sabendo quem nós somos, o Senhor ainda assim nos ama, e esse amor é tão poderoso, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Pai, que ninguém aqui se contente com uma vida espiritual mais ou menos, que ninguém vive das lembranças do passado, mas que nós cresçamos no aprendizado do sobre e desfrutemos da comunhão e da intimidade com o Senhor, que sobre e com sejam equilibrados, que nós não nos contentemos com um ou com outro, mas que vivamos a bênção dos dois, de forma saudável, fundamentados na tua palavra, em nome de Jesus. Oramos pela saúde dos teus filhos, lembramos da Márcia Branquinho e do Marcelo, abençoa os teus filhos. Lembramos do Jean, paizinho da Isabela, abençoe o teu filho. Oramos, ó Deus, por aqueles que têm recebido notícias ruins. Deus, um exame, um laudo, um diagnóstico, que para muita gente parece uma sentença, e não é.
Parece sentença, mas não é. A nossa vida não está restrita a um laudo, a um diagnóstico. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E é na intimidade com o Senhor que nós somos fortalecidos quanto à nossa fé para seguirmos em frente. Deus amado, nós oramos pelas famílias, pedindo que a bênção do Senhor seja derramada sobre os casais, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre os nossos irmãos. Cuida das nossas famílias. Nós oramos pelo trabalho, pela vida financeira, por oportunidades de negócios lícitos, honestos, justos. Dá-nos empregadores justos. Dá-nos empregados coerentes, determinados, que possam trabalhar. E no processo do aprendizado, livra-nos dos atalhos. Nós não queremos atalhos, nós queremos experimentar. Queremos viver o que o Senhor tem para nós. Oramos com fé, agradecidos, em nome de Jesus, o nosso amado. Amém e amém.